Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, uma análise complementar sobre Elvis, o filme dirigido pelo Baz Luhrmann. Já publiquei minha crítica aqui no canal, gostei bastante. Vou deixar o link na descrição, caso você não tenha assistido ainda. É um filme polêmico, sem sombra de dúvidas. É um filme do melhor estilo Baz Luhrmann. Vejo muitas pessoas elogiando Austin Butler, e como eu mencionei anteriormente, penso que existe o caminho, pelo menos para a indicação do Austin Butler para o Oscar de melhor ator, e da mesma forma noto um teor crítico, muitas vezes acentuado nas análises, quanto a escolhas criativas feitas pelo Baz Luhrmann e equipe, seja do recorte proposto ou mesmo de decisões sobre a narração. Por isso que eu separei alguns tópicos que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu começar primeiro com algumas recomendações e com uma base a mais sobre Elvis, porque é muito difícil imaginar que um filme de 2 horas e meia vai conseguir lidar com a vida de uma grande celebridade, ainda mais um Elvis, né? Então, decisões precisam ser tomadas. O Baz Luhrmann tem aquela versão de 4 horas, que talvez algum dia seja lançada como minissérie ou mesmo como uma versão especial. Aí eu acredito que ele vai dar conta de outros tantos tópicos que acabaram sendo descartados ou brevemente mencionados nesse longa-metragem. Por isso que eu direciono muito a minha análise de Elvis de Baz Luhrmann para o Elvis estrela, para a grande celebridade e para o ícone da música, porque você não vai ter muitas informações sobre o Elvis com sua vida privada, você não vai ter mais detalhes sobre os seus próprios relacionamentos. São breves menções, na verdade, né? Recentemente no Brasil foi lançado o primeiro volume da biografia do Elvis, escrita pelo Peter Guralnick. Eu já conheci o trabalho dele, eu não tinha lido ainda a biografia por conta do filme, eu acabei adquirindo e tô adorando o texto. É um texto muito bom porque ele se desprende muito, né, daquela base biográfica cronológica, tipo, em 47 aconteceu isso, em 48 conheceu uma pessoa, e 49 aconteceu isso, isso, isso. Não, é um texto envolvente, é um texto com muita referência e você vê realmente que é bem pesquisado. Eu confesso que sobre Elvis eu me interesso muito no encontro dele com o presidente Nixon, que é algo bizarro. Na verdade, a justificativa, a forma como ele foi para a Casa Branca, tá retratado também no filme, né, que eu já tinha comentado na minha crítica, mas é bem interessante. O livro, a articulação é louvável. Essa seria a minha primeira recomendação para você procurar mais sobre Elvis, além do que é apresentado no filme, né? Você não pode tomar conta de que tudo que é apresentado é verdade. Não, existem muitos exageros, como eu vou comentar a seguir. E a segunda recomendação que eu deixo é para um documentário que eu também assisti pouco tempo atrás, que eu achei bem interessante, que é Elvis Presley, The Searcher, da HBO. Consegue apresentar informações, consegue te dar um aparato, pelo menos para que você se interesse, para que você comece a fazer sua própria pesquisa, expandir em um determinado tópico, etc. Bom, pessoal, eu quero começar essa discussão analisando o caso do Coronel Tom Parker, porque eu vi muitos comentários no meu vídeo sobre isso, né? Sobre essa decisão de prestigiar o ponto de vista do Coronel Tom Parker, que é interpretado pelo Tom Hanks. Eu até cito que, em alguns momentos do filme, você quer mais Elvis e recebe, na verdade, o Tom Parker. Isso gera polêmica também, isso torna a experiência um tanto quanto divisiva por vezes. A história é contada a partir do ponto de vista dele e desde a primeira cena ele é fixado como um narrador não confiável ou como um narrador pouco confiável. Aquele narrador que vai engrandecer certas passagens e que vai omitir tantas outras. Essa é uma decisão criativa que eu respeito, porque tradicionalmente, em cinebiografias, os roteiristas eles acabam partindo do princípio de contar a história verdadeira, tirando polêmicas, amenizando muito situações. Quando a responsabilidade do desenvolvimento da história é transferida para a figura do coronel, que era um homem polêmico, que era um homem de extrema controvérsia, eu acredito que a partir daí o Baz Luhrmann consegue achar um campo para a mediação do que eu vou chamar de Elvis estrela, porque o próprio Tom Parker dizia isso, o próprio Tom Parker dizia, olha, se vocês conhecem Elvis Presley, é por minha causa. E aí o que nós temos? A celebração ao legado do Elvis, o Elvis como essa figura histórica, o Elvis que vai marcar época por causa dos seus shows, o Elvis que vai marcar época também por causa das suas diferentes relações com diferentes personagens da cultura popular dos Estados Unidos. Não precisa, com isso, seguir 100% a história real, porque a distorção ela é justificada na memória histórica. E veja, a primeira passagem do filme
mostra a questão da narração pouco confiável, quando nós estamos naquele contexto da morte do Coronel Tom Parker, né? Dias antes da morte do Coronel Tom Parker, em 1997. Nas cadeiras de pesquisa histórica, eu sempre falo para os alunos que a memória pode ser um grande recurso para a pesquisa, pode ser um grande recurso como fonte, a partir especialmente da história oral, mas você tem que cuidar muito com o método, porque com o distanciamento de um determinado evento ocorrem grandes distorções. Muito do nosso relato atual sobre um evento do passado com certeza vai tomar conta da repercussão, vai tomar conta da controvérsia. É aquela coisa, diga o que você fez no dia 11 de setembro de 2001, onde você estava, qual foi a sua reação. Você vai levar em conta o peso do 11 de setembro, aquela coisa que todo mundo sabe o que aconteceu e do evento traumático também. Agora, o que você fez no dia 12 de setembro de 2001 é uma outra questão. Se você não tem um registro, se você não tem um arquivo de vídeo, essa memória ela fica passível a distorções e ela fica passível também a mudanças. Exatamente isso que acontece no filme, onde você tem direcionamentos de canções em contextos diferentes e aproveitamentos de situações em outras datas. Por exemplo, tem uma passagem no filme que fala sobre a morte do Bob Kennedy em 1968. Isso é aproveitado justamente numa passagem sobre o festival, sobre aquela show que estava sendo organizado naquele ano. Na vida real, existe um distanciamento da morte do Bob Kennedy para a organização do evento, mas o filme aproveita isso justamente para lidar com a carga dramática, porque foi um fato marcante de 68, tanto a morte do Bob quanto a morte do Martin Luther King. Na música, você tem um direcionamento muito semelhante quanto a possíveis mudanças, especialmente pela memória. Na primeira hora de filme existe uma cena super interessante, aproveitada no marketing, inclusive, sobre o show que é encerrado abruptamente após a canção Trouble. O show em 56, Trouble foi escrita, na verdade, em 58. Só que dentro do contexto de agitação, a partir de um relato de um narrador pouco confiável, isso acaba sendo justificado na narrativa do Baz Luhrmann. Então, a memória, ela vai criar grandes eventos, a memória vai distorcer datas, a memória vai distorcer também situações. Afinal de contas, estamos lidando aqui com o que o Tom Parker pensava sobre o Elvis. E até no primeiro bloco de diálogos ele diz: eu sou responsável pelo sucesso do Elvis, sem Tom Parker não existiria Elvis. Ele sabe que por muitos ele é considerado um vilão também, mas ele nunca vai fazer uma meia-culpa. O sucesso do Elvis está atrelado ao Tom Parker. Questões polêmicas da carreira do Elvis são polêmicas por causa do Elvis, não são polêmicas por causa do Tom Parker. Existe essa divisão e ela é aproveitada no filme. Então por isso que eu digo e deixo a recomendação, não espere que Elvis, o filme, vai te passar um relato verídico de todas as situações, de datas, eventos e acontecimentos que ocorreram. Não, você vai ter muitas passagens e muitas composições feitas tendo em vista essa questão do narrador pouco confiável. E não são poucas mudanças, porque afinal de contas, essa é uma celebração ao ídolo. E aqui eu poderia falar, por exemplo, da questão que envolve a música negra dos Estados Unidos e a relação com o próprio Elvis. E pessoal, esse é um tema que gera várias polêmicas. Esse é um tema que se você colocar na pesquisa, você vai achar questões como Elvis era um racista, Elvis na verdade abriu as portas para que mais músicos negros tivessem reconhecimento nacional. Muitas pessoas perguntam sobre o posicionamento político do Elvis, porque ele não falava publicamente. Então, o Elvis era republicano, era democrata. Você precisa buscar uma fonte extra, você precisa buscar biografia para ver, olha, o Elvis admirava muito Nixon. O Elvis tinha também críticas quanto aos Panteras Negras, quanto ao próprio movimento hippie, mas publicamente ele não se posicionava também por uma questão do Tom Parker. O Tom Parker dizia: o Elvis é uma celebridade, o Elvis está acima de qualquer posicionamento político. Então o filme ele nunca vai colocar questões controversas para discussão. O filme nunca vai entrar em questões polêmicas da vida pessoal do próprio Elvis. A celebração é do Elvis estrela, do Elvis ídolo. E aí na questão da música, como eu falei, um assunto que aparece em alta quase sempre é o seguinte: o Elvis era esse racista, então, porque ele se aproveitou da base da música negra para fazer sucesso e não deu o devido reconhecimento. De vez em quando aparece um artigo desse tipo. Bom, e qual é a decisão do filme? O filme vai mostrar que o Elvis não só foi influenciado, como ele falava com orgulho dessa relação com a comunidade de música negra dos Estados Unidos. Então existia um vínculo especial dele com Beale Street, por exemplo. E se você for pesquisar, eu vou deixar, claro, referências também na descrição, como eu falei, você vai achar que B.B. King, Little Richard, todos eles acabaram montando narrativas e visões positivas ao impacto do Elvis
na comunidade de música negra dos Estados Unidos. O Little Richard vai falar que o Elvis foi uma bênção, que o Elvis acabou abrindo as portas para muitos músicos. Mas como eu disse, é controverso, é divisivo. Por causa desse ponto de vista, o filme não vai gerar espaço para qualquer outro tipo de análise, senão a da celebração. Agora, o filme também preza pela questão de colocar o Elvis, quem sabe, como destaque no contexto da luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Eu sei que tem um professor de Tennessee que fez todo um estudo sobre isso, mas aí eu considero bem exagerado. Nós estamos falando aqui de um tópico de assimilação e apropriação cultural que com certeza renderia um vídeo à parte, porque é um tópico de debate riquíssimo. Então eu construo meu argumento de análise a partir disso, a decisão do narrador pouco confiável, das mudanças que vão ser feitas na história por causa desse ponto de vista. O que eu poderia falar que eu fiquei decepcionado quanto à questão de trazer fatos da carreira do Elvis para apreciação e para o desenvolvimento? Fiquei um pouco decepcionado com a omissão da carreira do Elvis, a forma como isso tudo passa muito rápido, por várias menções. Boa parte, na verdade, acaba sendo aproveitada em 1 minuto e meio, mais ou menos, o que é muito pouco, dado o impacto do Elvis em Hollywood. Afinal de contas, na época, realmente, ele era a pessoa mais bem paga da indústria de cinema. Mas aí pode entrar naquela coisa da edição bruta, de você ter todos os materiais e precisa organizar, olha, o que vai entrar no filme, o que vai entrar na narrativa e o que a gente tem que deixar de fora. O que a gente vai deixar para a versão de 4 horas, que quem sabe, como eu falei, quem sabe um dia pode ser lançada. Também sei que a omissão de pontos da família gera polêmica, que mais pessoas queriam saber a vida íntima do Elvis. Você não vai encontrar isso nesse filme, né? Eu acredito que o Baz Luhrmann conseguiu atingir o seu objetivo a partir do momento que o personagem do Tom Hanks se torna alvo de polêmica, porque o coronel, em sua essência, era um personagem polêmico. No filme já começa com a questão do sotaque, já começa com toda a questão também que envolve a própria personalidade do coronel. O coronel manipulador, o coronel que obrigava o Elvis a fazer shows, o coronel que cuidava de todos os detalhes do contrato, o coronel que não deixava o Elvis sair dos Estados Unidos. Tudo isso é aproveitado e tem como base realmente a história real, mas você tem uma série de exageros. Aquela questão da demissão do coronel é uma passagem exagerada, mas é uma passagem que sustenta um arco dramático. O que eu quero dizer com isso é que se essa cinebiografia partisse do princípio que vai contar a história real a partir de um narrador neutro, né, e essa questão da neutralidade ela é constantemente justificada, mas não existe no cinema. Mas enfim, se quisesse posicionar no alto do pedestal um narrador neutro para lidar com fatos importantes da vida do Elvis, você teria que dar um peso diferente para o aproveitamento histórico. Quando você parte do princípio que a história é narrada por um narrador pouco confiável, omissões e mudanças são justificadas, até mesmo pelo poder da memória. E com isso, o filme vai conseguir entrelaçar de forma interessante o fato da ficção, o real e o exagerado. Por quê? Por causa da grande atuação do Austin Butler também. Como o próprio diretor Baz Luhrmann, ele consegue lidar com essa presença de palco que é excepcional. Eu fiquei muito envolvido com Elvis, assisti novamente antes de gravar esse vídeo complementar, gostei bastante e agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse tratamento histórico, do ator também, do Austin Butler, da polêmica quanto ao personagem do Tom Hanks? Como eu disse, alguns momentos você tem muito mais Tom Hanks do que Austin Butler, enfim, a opinião geral sobre o filme. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!